Perfeito! Meus amigos, volta o programa All Type ao vivo. Até agora a gente estava tentando, deu problema na internet, mas agora estamos ao vivo. Certo, né? Tá ao vivo? Beleza, o Dudu disse que tá ao vivo sim. E a gente volta, a gente estava rodando aqui, agora vocês pegaram uma partezinha do meu portfólio de produtor, né? Eu tinha uma produtora chamada Eficácia, lá em Porto Alegre, né? E esses comerciais que a gente estava rodando, até para apresentar um pouco o trabalho da gente, eu estou um tempo fora do mercado 95, bastante tempo. Mas só para vocês, né, conhecer um pouco o João, né? Eu fiz de tudo aí, né? Já toda a parte de produção, direção, o que vocês imaginaram, eu já trabalhei na propaganda, né? Fiz atendimento, olha, não, assim, é o que... E esse é o bacana, né? Quer dizer, você conhecer todas as áreas, até que eu acabei aí, depois que eu conheci, eu fui dar um pouco de aula, né? Dei aula na Unicinos, lá em São Leopoldo, e depois dei aula no IESB em Brasília também, né? E voltando para o estúdio, como eu prometi para vocês, nós estamos com um talento da nossa região, aqui do ABC, o Paulo Souza. Muito obrigado, Paulo, por topar essa entrevista aqui. Muito obrigado. Agradeço, o talento é demais já. Engatinhando ainda. Não, mas, pô, Paulo, sabe, já é um talento, você está trabalhando, você se formou em 2007? 2007, Publicidade e Propaganda, na Metodista. E já está na lenha há 3 anos? Já, que eu entrei um pouco atrasado, né? Uhum. Quando eu me formei no colegial, eu estava na dúvida entre engenharia de computação e física quântica. Tudo a ver. Quando eu era pequeno, acho que quando perguntaram o que você quer ser quando crescer, eu respondi cientista louco, né? E aí comecei aquela coisa, né? Você quer fazer engenharia ou física, você vai tentar USP, Unicamp, essa família toda. Claro. E aí você vai querer fazer um cursinho, vai tentar amadurecer conhecimento, e aí você tem que pagar, né? E aí nessa brincadeira de pagar eu comecei a trabalhar, e nessa brincadeira de começar a trabalhar eu comecei a falar com as pessoas. Uhum. Eu falei, nossa, é legal falar com as pessoas, né? E aí a coisa de exatas foi começando a mudar para humanas, e aí eu sou muito metódico, comecei a pesquisar, RTV, vamos ver PP, vamos ver marketing, vamos ver Comex, vamos ver RP, vamos ver todo mundo. Uhum. E aí não só decidi por PP, como eu decidi que eu queria fazer a Metodista. Olha que legal. Eu não queria SPM, não queria FAAP, não que sejam faculdades ruins, pelo contrário. São ótimas. Mas quando eu pisei naquele campus, quando eu fui conhecer o material, quando eu falei com os diretores, coordenadores, todo mundo receptivo, eu falei, tá, é aí. Uhum. E aí me esforcei, entrei, um pouquinho atrasado, e aí desde então tudo começou a dar muito certo. E do cientista louco virou só o louco, né? Porque publicidade é essa história. Eu ainda não desisti um pouco. O louco eu concluí, né? Aí agora eu estou num processo de mestrado, né? Tentar entrar também numa futura vida acadêmica para completar a parte do cientista, né? Do pesquisador. Né? Mas um pesquisador com o pé no mercado. Sempre muito importante. Isso é muito... na verdade, eu me formei e logo depois eu fui... eu me formei em dezembro, em janeiro eu já estava trabalhando, né? E fiquei 10 anos trabalhando direto, né? Quer dizer, não fiz... não, férias não existe. E não dei sequência acadêmica, né? Uhum. Aí eu falei, puxa vida, já estou, porque nosso mercado é rápido, né? Quer dizer, vem gente... Você tem que dar certos saltos, até que certa idade, se não deu certo salto... Cada geração vem e come a outra, não adianta. O nosso mercado é assim, né? Uhum. E aí eu lembro que eu falei, puxa, vou voltar a estudar, não, eu vou dar aula. Quer dizer, pelo menos na parte de produção eu tinha uma grande experiência, né? Aí que eu voltei para a academia, e aí que eu tive com os alunos que eu consegui, né, me reciclar muito, né? Depois em Brasília de novo também, né? Eu falei, vou voltar, quer dizer, eu já fazia consultoria, né? Isso é uma coisa que sempre Mas a academia renova mesmo. Renova. A academia dá uma renovada. Muito bacana, e os equipamentos todos, tudo uma época... Você voltar para ela, tanto quanto docente como discente, você renova, né? Com certeza. E você está fazendo pós em quê? Eu faço mestrado em comunicação social. Comunicação social. Comunicação social, na Metodista. Mas isso tem, né? Tem uma linha assim, que você... quer dizer, cada faculdade tem processo. Mas quando eu comecei a fazer a Metodista, até então eu gostava da Metodista. Quando eu comecei a fazer, além de gostar da Metodista, eu comecei a gostar de São Bernardo. Uhum. E eu cresci na Aclimação em São Paulo. E aí eu olhei e falei assim, não, pera. E aí seu círculo social vira o ABC, né? Os lugares que você frequenta viram o ABC. Uhum. E aí eu falei, não, aí quando apareceu a oportunidade de me mudar, eu falei assim, ABC que eu vou. E aí vim pro ABC.
e moro aqui já há algum tempinho. Olha só. Isso, e esse ambiente aqui, quer dizer, claro que é diferente, mas a sua escolha de trabalho, por exemplo, você estagiou aqui ou já conseguiu estágio direto lá? Não, eu consegui estágio direto lá. Primeiro semestre da faculdade eu trabalhava numa empresa que vendia suprimentos de reprografia. Material de copiadora, essas coisas. Eu tinha uma carteira de clientes no Brasil inteiro. Olha. Minha empresa começou a ir mal. A ética dela começou a ir mal também. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, pera, isso é um sinal que está na hora de começar a estagiar. Uhum. Ganhava bem até lá, mas eu falei, não, eu vou ter que descer alguns andarzinhos para aprender publicidade no mercado. E aí distribuí alguns currículos, entrei em alguns programas de contratação e ganhei meu primeiro estágio na área de comunicação interna dentro da Schering Plough, indústria farmacêutica. Olha. Então, meu primeiro estágio em comunicação já foi numa indústria. Conta essa história do currículo, onde você foi, como que deu certo essa história? Você levar o currículo e... Eu mandei o currículo para a Cato Online. Uhum. Né? Tinha na Cato e foi muito engraçado, porque foi assim, sabe aquela promoção que eles têm dos 7 dias? Sei. Né? Que você não paga até 7 dias para testar. Foi no 7º dia eu recebi a ligação. Puxa. 7º dia eu recebi a ligação, eu falei, eu não tenho nem coragem de cancelar. Porque eu falei, meu serviço foi atendido. Claro. A primeira mensalidade eu vou pagar. Eu vou cancelar o serviço na sequência. Sim. Mas a primeira mensalidade eu vou pagar. Que legal. E eu recebi uma ligação do RH, Clorinda Chinoca, e ela me ligou, vem cá fazer dinâmica. Cheguei lá, um monte de gente na mesma fase que eu estava indo para o 2º semestre. E foi muito engraçado, porque eu sentei do lado de uma menina, assim, e boa tarde, né? Contei lá pro pessoal do trabalho, porque eu tinha virado amigo do pessoal. E o diretor comercial dessa outra empresa, eu adotei ele como um pai profissional, Edson Larson. Até hoje faço happy hour com ele. E eu falei, olha, estão me chamando. Ele falou, vai. Claro. Ele falou assim, claro, tua veia é mais do que comercial, comunicação realmente é marketing, vai participar do mercado. E eu fui pra dinâmica, sentei do lado da menina assim, e aí boa tarde, né? E ela virou pra mim, boa tarde. Eu falei, você acabou de voltar do Juca, né? Ela, voltei. Aí começou a bater papo de Juca, e aí eu já descontraí, tava nervoso. E aí teve toda aquela dinâmica multinacional. Chegou a aguinha aqui, só um pouquinho. Chegou a aguinha. Isso, grande Fabiola, nossa produtora, que hoje está de anteninhas. Aparece Ela aqui, tá Fabiola. antenada. Não, estão organizando uma festa já. Então, eu fiquei chocado é na o hora clima, que eu não. entrei. Então, todo o pessoal aqui na TV... Pô, Obrigado, Fá. Esse aqui era o seu. Todo o pessoal aqui está de anteninhas. Aniversário da... A Denise. Surpresa, aquela surpresa. É. Ela está organizando a festa surpresa. Ela está organizando a própria festa surpresa. Genial. E aí nessa brincadeira, cheguei lá, aquela coisa dinâmica de multinacional, aquele monte de coisa que você acha que você está passando papel de otário, e na verdade tem um bom psicólogo ali olhando e falando, ele realmente é um otário. E fizemos todo o processo, e aí são 4 visitas, né, quando você vai ver, porque é uma primeira dinâmica, aí depois tem uma entrevista dos selecionados, aí depois tem uma entrevista com quem seria seu gestor, né, no caso foi Márcia Evangelho, minha chefe na época. Que legal. E aí eu entrei para a indústria.